Já parou pra pensar por que ninguém consegue criar um jogo que seja muito assim próximo ao GTA? Que consiga trazer as mecânicas envolventes da mesma forma, um jogo de mundo aberto com a mesma vibe, com a mesma qualidade de GTA? Eu vou comentar sobre isso nesse vídeo. Esse aqui é um projeto no estilo GTA que eu trabalho, que eu estudo de vez em quando. Algumas mecânicas que são um pouco chatinhas de fazer, como por exemplo, pegar o carro aqui, né, e enfim, andar e existir dentro de um jogo, montar uma cidade de mundo aberto. E aqui, fazendo esse projeto, eu tive vários insights sobre o quão incrível é o trabalho da Rockstar e GTA e por que ninguém consegue de fato criar algo que seja no mesmo tão incrível e na mesma vibe do GTA, sabe? Se a gente parar pra pensar, tem alguns jogos, enfim, vou comentar melhor aqui. Pra você que não me conheceu, eu sou Neri Neto, sou jornalista de tecnologia e programador de jogos, e bora lá. Acho que um primeiro ponto pra gente pensar aqui é o que é desenvolver jogos. Acho que muita gente que joga videogame, ela não sabe, né, e também não precisa saber, dane-se, o que é a criação de jogos. E a criação de jogos, ela é bastante coisa, tá? Ela é realmente bastante coisa. Mas a base é a gente contar histórias e recriar mecânicas que funcionam. Pra ser interessante. Não precisa também ser um jogo interessante, mas né, a gente tenta, basicamente isso. A criação de jogos, ela é extremamente difícil. Porque você conseguir contar histórias e mecânicas de forma digital, dá trabalho. Dá muito trabalho. E a partir disso, a gente começa a entender um ponto que foi crucial para o sucesso da Rockstar Games ao longo dos anos. Ela surgiu, pessoal, lá atrás, já é uma empresa com 20 anos, mais de 20 anos de existência, e não é como se cada GTA que saísse fosse uma reconstrução do zero. Não é como se a empresa abrisse do zero e aí ela tivesse que desenvolver um novo GTA, uma nova tecnologia. Isso pode parecer meio óbvio quando eu falo, mas é importante para a gente tentar entender. Então, sempre que a Rockstar está trabalhando num projeto, o que ela na verdade está fazendo é como se ela estivesse trabalhando no mesmo projeto. Porque a cada GTA que ela lança, ela aprende como fazer algo e como fazer melhor. É por isso que a cada GTA ela consegue colocar mais coisa. E também tem um outro ponto que é muito fundamental, que é a grana, mas eu comento isso mais pra frente. Então, tempo de aprendizado, tempo para errar, para fazer as coisas, importa muito. Olha só a quantidade de coisas que tem num jogo tipo GTA. E isso foi algo que eu consegui ver melhor trabalhando aqui nesse projetinho. Aqui a gente tem a mecânica de carro, tem o trânsito, esse carro freou, por que esse carro freou? Porque aqui tem um cruzamento, a gente tem que especificar isso. Ó, os carros estão passando aqui porque o sinal está aberto, eu estou ligando e desligando a luz aqui, ó. Tem o sistema de objetivo também, tem a rádio que eu posso trocar ali, tem estradas, tem o cenário, mas não é só isso. Além disso, além de ter essas coisas, não é só ter essas coisas. Essas coisas precisam conversar entre elas. Então, os carros conversam entre eles. Talvez esse cenário não converse com os carros, né? A modelagem, os objetos 3D, talvez eles não conversem tão bem. Mas se você colocar hoje um jogo da Rockstar, toda a direção do jogo, de, sei lá, Red Dead ou GTA V, a forma como é feito, tudo conversa de uma forma incrível. Então não é só você fazer. E aí entra um ponto muito importante, que é o fato de a Rockstar Games ter começado muito atrás. Então se você for criar um estúdio hoje, mesmo que você tenha grana, o conhecimento como estúdio que você tem, você viu a bugada do carro? O conhecimento como estúdio que você tem é muito baixo. Então você vai ter que experimentar muitas e muitas vezes, você vai ter que errar muitas e muitas vezes, vai quebrar a cabeça, não vai ser fácil, e aí com o tempo você vai construindo o seu workflow, vai construindo a sua forma de trabalhar para conseguir criar o seu próprio GTA ou criar o que for de qualidade na qualidade que você conseguir. Então a Rockstar Games, justamente, ela foi uma das empresas que
no ramo do 3D conseguiu assim mudar muito a forma como as coisas eram feitas, e ela participou da importância que a gente tem hoje na indústria dos jogos, que os jogos têm na indústria, e eles até mencionaram isso como algo que lá atrás a gente queria, enfim. O estúdio ele cresceu com pessoas apaixonadas num momento propício em que eles estavam entrando numa indústria que iria, de fato, isso não dependeu deles, mas uma indústria que iria, de fato, ter sucesso. Então, eles também tiveram isso. E, com isso, eles viveram um maior boom, né, na indústria de jogos e conseguiram muita grana. Então, eles uniram o fato de eles terem começado lá atrás e, ainda assim, numa indústria de sucesso. Isso fez com que eles aprendessem muita coisa, que eles tivessem tempo para errar e que eles pudessem criar coisas de altíssima qualidade, construir propriedade intelectual, construir coisas que são deles. Eles têm um patrimônio, é como se eles fossem rebuscando a mesma obra ao longo dos anos, porque é basicamente isso que acontece quando a gente fala de um estúdio do tamanho da Rockstar, com o conhecimento que eles têm. Ao longo dos anos, eles foram aprendendo o que funciona e as histórias que funcionam. Por isso que eu acho também que GTA 6 não vai ser nada de muito revolucionário, eles não devem mudar muito o tom, não devem mudar muita coisa, porque eles já sabem o que funciona e é isso. Então, essas coisas são muito importantes. E nota como é importante que quando a gente para pensar no fracasso inicial que foi o Cyberpunk, a gente vê que Cyberpunk tentou ser algo que a CD Projekt Red não tinha propriedade para ser. Isso quer dizer que não pode? Não quer dizer que não pode. Mas ela apressou as coisas e ela entrou no mercado, mesmo ela já estando no mercado de games e fazendo jogos, o simples fato de ela ter ousado mudar um pouco, né, ela mudou para o mundo aberto, ela já fazia mundo aberto antes, mas mudou para o mundo aberto que envolvia primeira pessoa, envolvia sistemas de tiro, coisas que são até bem batidas hoje no mundo dos jogos, mas o fato de ela ter mudado e apressado isso, e ela não ter experiência, fez com que ela se ferrasse. Não, assim, se fosse de outro estúdio que a gente estivesse esperando algo, mas era uma CD Projekt Red, por isso também deu muito o que falar, né? Então, esse foi um ponto. O próximo que eles conseguirem fazer, o próximo jogo que seja semelhante ao Cyberpunk, mundo aberto, primeira pessoa, RPG, vai ser muito melhor. Porque ter esse tempo e também ter essa grana para injetar é muito importante para que você consiga sucesso. Então, esse é um ponto fundamental, esses aspectos que eu comentei, para um sucesso e também como motivo de por que um GTA simplesmente não é feito da forma como a Rockstar consegue fazer por outro estúdio, mesmo que a gente pare para pensar em estúdios grandes. Você pega a própria Ubisoft, ela faz Far Cry, faz Assassin's Creed, franquias que são grandes, mas se você para comparar e também, né, para comparar com GTA, não tem a questão de qualidade, o Red Dead é muito maior, muito mais incrível, e se ela fosse tentar fazer algo do tipo, ela não conseguiria, faria algo muito, mas muito mais simples. E muito provavelmente também falharia, né, muito. Então, mas assim, não me leva a mal, né? Tenta entender bem o que eu tô falando, porque é justamente essa questão. Tempo de aprendizado. É como se cada estúdio fosse uma pessoa evoluindo. Então, tem isso. Agora, essa parte da grana também é fundamental, né? A própria CD Projekt Red vai pegar essa grana que conseguiu com o Cyberpunk, vai reinvestir nos seus jogos e vai conseguir muito trabalho. E aí, pra galera indie que quer começar no mundo dos jogos e pensa, vou criar o meu próprio GTA. Não, você não vai criar o seu próprio GTA, meu amigo. Quer dizer, você até pode criar um joguinho no estilo GTA, mas né, expectativas mais baixas. No mundo dos jogos a gente tem uma coisa assim, ó, que é muito recomendado para iniciantes e que também, agora parando para pensar, até serve para estúdios iniciantes, que é construa um jogo muito simples, com começo, meio e fim. Repita isso várias vezes, depois aumente um pouco. E aí você vai começando a ter um jogo muito melhor. E eu vejo que a Rockstar Games, por ter começado lá atrás, ela teve essa possibilidade de começar pequeno, pessoal. Eu sei que tecnologias que hoje são batidas lá atrás, elas não eram, mas ainda assim
ela pôde começar, ela pôde participar do descobrimento de várias coisas envolvendo jogos. Ela pôde. Hoje as pessoas são muito exigentes, elas já querem que os jogos tenham tecnologias que são ainda difíceis de serem feitas por um estúdio que está começando, ou por um estúdio, qualquer estúdio, mas que, sei lá, já tá na indústria porque empresas gigantes já implementaram. Então, o nível de exigência está muito alto porque já tem um mercado consolidado. E lá atrás tinha muito espaço para descobrir, para desbravar o mundo 3D, e foi algo que a Rockstar teve a possibilidade. Esses são só alguns pareceres sobre tudo isso. Se você quiser saber mais sobre esse mundo de desenvolvimento de jogos, vou recomendar, é claro, meu curso, porque lá eu faço justamente isso. Eu crio alguns jogos que até são bem difíceis para iniciantes, mas ainda assim são jogos em que você faz algo reduzido e aí com o tempo você consegue fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, ampliando um pouco, e você vai aprendendo como os jogos são feitos. Não quer dizer que você vai criar o seu GTA, mas você vai mudar a forma como você encara os jogos, como você consegue apreciar um gameplay, e você vai apreciar ainda mais um jogo que nem Red Dead, que nem GTA, e aí GTA 6 está vindo aí, então mais um motivo para entrar nesse mundo. Ou qualquer coisa, só se inscreve aqui no canal, que eu já falo bastante sobre desenvolvimento de jogos. A gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau, fui!